iniciar o nosso culto com oração e em seguida leremos a palavra do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Mais um domingo, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome. Abençoa todos os que estão nos lares, aqueles que não estão podendo se reunir, que tenham tempinho para entrar, Senhor, e ver essa live. Pai, em nome de Jesus, vai tocando os corações, Senhor, daqueles que estão, Pai, a Te ouvir. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que Tu tem feito por nós, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família. Nós Te rendemos graças, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver a palavra do Senhor aqui em Salmos 112, que diz: promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abandonada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém?
Salmo 130, versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que se temam. Amém, graças a Deus. O perdão está com o Senhor e é a Ele que nós vamos agora confessar os nossos pecados, confessar a Ele que Cristo é, confessar que nós somos dependentes dEle e que nós estamos aqui para render um culto a Ele. E para isso nós precisamos confessar a Ele os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, ter esse momento de contrição para o nosso culto chegar a Deus agradável. Essa é um modo pelo qual nós confessamos a Ele o quanto nós somos pecadores, o quanto nós carecemos da sua graça, o quanto também nós somos gratos por Ele ter morrido na cruz em nosso lugar. Então vamos orar pedindo perdão pelos nossos pecados. Oração silenciosa e depois eu quebro o momento de silêncio orando em uma oração audiva. Oremos. Ó Senhor, como amáveis são os teus tabernáculos. Deus, como tu és bondoso, maravilhoso e misericordioso. Nós te louvamos porque, de um modo muito agradável e maravilhoso, o Senhor nos formou e nos comprou com o sangue do seu Filho ali na cruz. Por isso nós queremos te pedir perdão pelos pecados de toda a semana, os pecados de hoje durante o dia. E queremos que nesse momento solene, nessa noite, o Senhor possa, através da graça soberana de Jesus, receber o nosso culto perfeito, agradável a Ti. Sonda os nossos corações, Senhor. Recebe os louvores e recebe o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um cântico do novo hino, preparando o nosso coração para a mensagem da palavra de Deus. Um cântico do novo cântico. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o hino do novo cântico, número 14. E quando eu estava escolhendo esse hino, eu lembrei de Claudiane, que nos cultos ela dizia 14. Aí eu lembrei dela. Que Deus abençoe a família de Claudiane e a Wilson também, que nos assiste também.
E não se esqueceram, né? Do que passaram aqui conosco na igreja. Vamos louvar ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênçãos por Jesus. Ó Senhor, glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. E vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, se louvor em alta voz hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Há muitos pastores e pregadores dos nossos dias atuais que eles não têm coragem, digamos assim, de pregarem sobre o inferno, sobre o pecado e sobre a morte. Infelizmente, há muitos, principalmente os da teologia da prosperidade, os neopentecostais, que só pregam sobre bênçãos, sobre que você vai ter vitória, que você não nasceu para ser pobre, que a morte não vai lhe tragar, que isso vai passar, enfim. Mas, na verdade, quando lemos este Salmo de número 44, nós observamos que o salmista estava observando aqui que Deus fez um grande livramento com o seu povo no passado. E isso despertou algo maravilhoso à nação de Israel, aos crentes de Israel. E levantou-se então ali uma pergunta: por que Deus não nos resgata da mesma forma que Ele fez no passado, agora no presente? O salmista faz essa pergunta e nos dias de hoje, por que Ele não faz como Ele fez com os nossos pais lá no deserto e principalmente em Israel? O salmista, nesse salmo, ele apresenta algumas diretrizes, ele divide em 3 partes. A primeira do Salmo 108, do Salmo 1 ao 8, e ele vai dividindo aí bem detalhadamente que nós precisamos e carecemos entender a perfeita
soberana e agradável vontade de Deus em todos os sentidos, inclusive quando há morte. Eu estive acompanhando, e muita gente, a internação e a doença de Nilma, a esposa do pastor Paulo César, e quem viu e observou como foi o culto fúnebre, e como depois ele escreveu uma carta dizendo que em todas as coisas, e inclusive na morte de cristão, Deus deve ser louvado e deve ser adorado, porque tudo isso pertence a Ele. Amém? Eu quero convidar você novamente a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 44 para lermos a palavra de Deus para a mensagem desta noite, que tem como título As Contradições da Morte. Abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 44. Diz assim a palavra de Deus aqui no Salmo de número 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela mão direita, pelo teu braço e pela tua luz, e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com ele. Não teve nada das pessoas, tudo partiu de Deus. Porque tu és meu rei e o meu Deus, és tu que decretas vitórias para Jacó, aqui contextualizando para Israel. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos em tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Amém. Vamos orar para que Deus aplique as palavras desse texto, os versos que estão aqui em sua palavra, que seja aplicada em nossos corações. Querido e bondoso Deus, fala conosco. Fala com quem está vendo agora pelo YouTube, pelo Facebook. Ó Deus, abençoa a vida dessas pessoas. Toma elas em tuas mãos e fala aos seus corações. Que possamos entender através de tua palavra, das Sagradas Escrituras, que o Senhor é Deus, Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E que as pessoas entendam que o Senhor, com todo o poder, graça e glória, enviou Jesus para nos salvar das mãos dos nossos inimigos, para nos colocar num lugar de paz e de segurança. E nós só iremos para esse lugar por meio da morte. Mas essa morte foi vencida em Cristo Jesus. E ela agora não é mais algo tenebroso, mas sim é algo que deve ser pensado como o meio pelo qual nós vamos entrar na eternidade e morar nos céus para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Todo mundo tem medo dessa palavra. Essa palavra, na verdade, é tenebrosa. A muitos, ela dá arrepios. Ela é uma palavra que causa desastre, temores, medo. Diante disso, o título
título deste salmo, não o título da mensagem, mas o título deste salmo é um apelo pelo auxílio divino. O que é que nós fazemos quando estamos à beira da morte? Ou quando nós sentimos que esta tal morte ela está se aproximando de nós, ou está se aproximando de quem nós amamos, de algum parente nosso? O que é que a gente faz diante disso? Porque na maioria das vidas e das pessoas, eu acredito que uma maioria mesmo, assim, chegando a 99% de toda a humanidade, as pessoas não aceitam a morte. Por quê? Primeiro lugar, nessa noite, é porque a morte, ela nos persegue. Esse é o primeiro vasto temor. Alguém carrega consigo essa frase e diz que é uma certeza que todo ser humano vivo tem, que um dia vai morrer. E a morte nos persegue. A morte não tem sentimento. A morte é cruel. Ela vai atrás dos recém-nascidos, das crianças, dos jovens, dos adultos e dos velhos. Ela não faz acepção de pessoas. Ela penetra nas favelas, nos condomínios fechados também. Ela entra nos barracos e também nas coberturas. Ela acolhe homens e também mulheres. Ela não respeita os chefes de Estado, as moças bonitas, os atletas e nem tampouco os cientistas. E tem uma coisa, a morte não envia uma carta, nem um telegrama e nem uma mensagem de WhatsApp para ninguém. Não. Ela vem sem aviso prévio. Ela surge de supetão, doa a quem doer. É sempre campeã, é vaidosa, é prepotente, gosta de notícias e por culpa da morte, o primeiro livro da Bíblia, chamado de Gênesis, que contém 50 capítulos, o último versículo deste livro termina com a morte. Um livro que começa com a criação, o universo, narra a beleza dos céus, da terra. Um livro que expõe como nós somos criados, para que nós somos criados, que expõe a grandeza e a beleza dos céus, da terra, estabelece muitas coisas, faz a gente entender muita coisa. Esse livro de Gênesis, ele termina com uma notícia fúnebre e triste. Gênesis capítulo 50, versículo 26, termina da seguinte forma. Deixa eu ler aqui para a gente entender. Gênesis capítulo 50, versículo de número 26, termina dessa forma. Morreu José com a idade de 110 anos e depois o embalsamaram. Foi colocado num sarcófago no Egito. Termina com a morte. Veja que a morte persegue todo e qualquer ser humano. Então, por que nós entendemos que a morte faz parte da vida de todos nós? E por que que o salmista, então, ele pede auxílio ao Deus divino diante dos inimigos que os perseguem para matar? Em primeiro lugar, o primeiro ponto aqui da nossa mensagem é que as contradições da morte, elas são necessárias em nossas vidas e ela traz dúvidas em nossas vidas por causa das vitórias que nós ouvimos, que foi algo soberano da parte de Deus e Ele faz isso com o que Ele quer. Mas isso deixa-nos inquietos, inseguros, insatisfeitos com algumas situações, porque nós muitas vezes não aceitamos aquilo que está nos escritos sagrados, a gente quer do nosso jeito. Muitas vezes nós oramos para Deus curar, para Deus realizar um milagre,
E quantos de nós não já ouvimos e até alguns de nós dizemos que Deus não é bom, que Deus não é justo, porque Deus deixou tal pessoa morrer, principalmente para os filhos, porque Deus deixou minha mãe morrer, porque Deus deixou meu pai morrer, que Deus tirano é esse? Mas o texto nos apresenta algumas lições para nós nessa noite. E que precisamos crer, como diz as Escrituras, que Deus é soberano em todas as coisas, e inclusive Ele também é soberano sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. O texto começa dizendo o seguinte: com os nossos pais ouvimos, ó Deus. O salmista está dizendo que os pais dele contaram a ele, sentavam na mesa, sentavam no chão, debaixo de uma árvore, em algum lugar sentavam e começavam a contar as benfeitorias de Deus, os milagres de Deus, os livramentos de Deus, inclusive de morte. E começavam a nos contar os efeitos que Deus realizou no tempo deles e nos dias da antiguidade. O salmista está dizendo, olha, os nossos pais contaram os grandes livramentos. Os nossos pais contaram como foi que as vitórias sobreveio e que essas vitórias não vieram pelas nossas mãos, pelas nossas espadas, pelo aquilo que a gente aprendeu a fazer porque nós somos homens de guerra, não. Mas essa vitória, ela vem da seguinte forma: com a tua própria mão expulsaste as nações e como estabelecesse aos nossos antepassados, arruinasse os povos e fizesse prosperar todos os nossos antepassados. Olha que notícia boa, maravilhosa, e que há uma contradição com a morte. Quantas vezes nós nos achamos diante de uma situação em que a gente pergunta: ô Senhor, por que foi que tu desse livramento a fulano, que é isso, que é aquilo, e a fulano que é crente não, e a fulano que é justo não, e a fulano que é bom não? Quantas vezes nós já escutamos alguém dizer assim: porque os justos morrem e os ímpios não? Asaf pensou assim no Salmo 78. Pensou exatamente dessa forma. Mas há uma segunda lição aqui para nós, é que de quem vence a nossa guerra, contra os nossos inimigos que tentam nos matar, não somos nós. É por isso que precisamos glorificar a Deus em tempos que a morte traga alguém. Porque tudo está no alto e absoluto controle do Deus de Israel, do nosso Deus. E aí, o salmista ele escreve aqui, dos versos 3 até o versículo 7. Ele diz assim: não foi pela mão que conquistamos a terra, nem pela força do nosso braço que alcançamos a vitória. Foi pela mão direita de Deus, pelo braço de Deus, pela luz do seu rosto, por causa do seu temor, porque o amor dele é muito grande para com eles. O salmista está dizendo aqui que quando Deus livra, não é porque eu sou bom e nem porque alguém é mau. O salmista está dizendo que quando Deus nos livra da morte, é porque a graça e a misericórdia de Deus e a vontade de Deus, ela dura para sempre. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 9 que Deus, ele citando aquilo que foi escrito lá no Antigo Testamento, que Deus se compadece de quem ele quer se compadecer e ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Mas ele continua dizendo aqui no versículo 4: és tu meu rei e meu Deus, és tu que decretas vitórias para Israel. Há tempos ou há momentos que não são momentos da gente receber vitória, da gente ter aquele emprego, da gente ter aquela bênção, da gente ser curado. O próprio apóstolo Paulo clamou e disse: Senhor, afasta de mim esse espinho que é na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Talvez nessa noite você não esteja precisando de cura, mas você esteja precisando de graça. Talvez nessa noite você não esteja precisando de um livramento, mas você esteja precisando da graça de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus. Mas ele continua ainda aqui no versículo 5 dizendo: contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio no meu arco, ele falando do arco da espada, do arco da lança.
porque a minha espada não me concede vitória, mas tu é quem nos concede vitória sobre nossos adversários e humilha o que nos odeia. Então, o salmista está dizendo aqui que diante de qualquer situação, qualquer que seja ela, não precisamos entrar em pânico, porque a nossa vitória, ela vem e procede do Senhor. Olha o que é que ele diz diante de tudo isso e que nós devemos fazer. É uma aplicação do texto lido para nossas vidas. Ele diz aqui no versículo 8 algo que nós precisamos a cada dia entender, compreender, aceitar, crer e fazer. Ele diz no versículo 8: em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o seu nome para sempre. Amém, querido? Em Deus nós gloriamos o tempo todo e devemos louvar o seu nome para sempre. É assim que nós devemos fazer em toda e qualquer situação. Eu sei, eu entendo, eu vou passar por isso, minha família vai passar por isso, e que não é fácil. O salmista não está dizendo que é fácil, a Bíblia não diz que é fácil, os livros não dizem que é fácil, pastores não dizem que é fácil, ministros não dizem que é fácil. Nós estamos dizendo que é preciso crer em Deus, é preciso confiar no poder da sua palavra. Mas, em segundo lugar, a morte também foge. Ela não somente mata, mas em alguns casos ela foge. A partir do versículo 9, dos versos 9 até o verso 16, nós vamos ver algumas coisas aqui interessantes. No meio do caos, há muitos que já desejaram a morte. Ou você não já ouviu isso? Quantas pessoas já tentaram suicídio? Quantas pessoas já desejaram e já disseram assim: eu preferia estar morto? Quantas pessoas já disseram: viver uma vida dessa é melhor morrer? Quantas pessoas já até oraram dentro de si sem que ninguém saiba, pedindo a morte, pedindo para não mais viver, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta humilhação, enfim, de N casos, e pediram para morrer. E nesse momento, a morte fugiu dessas pessoas. Porque muitas e muitas vezes isto não acontece, porque a morte foge. Ela é tão sem elegância que, em muitos casos, ela deixa você sem jeito. Estar aqui, o tema principal da mensagem de hoje. A morte é um poço de contradição. Às vezes ela te traga, às vezes ela deixa você sofrer, às vezes ela foge de você. Muitos homens santos da Bíblia, muitos, desejaram a morte, mas ela não veio naquele momento. Pedimos a morte por alguns motivos. Eu separei 3 motivos aqui que às vezes a gente pede a morte. Mas antes de eu citar os motivos aqui pelos quais nós pedimos a morte, eu queria lembrar a você de um homem chamado Jonas. Você lembra de Jonas? E Jonas foi lançado no mar por causa da sua desobediência, mas a morte fugiu dele. Então, o que é que acontece? Assim como Jonas, muitas pessoas pedem a morte, mas às vezes ela não vem. Em primeiro lugar aqui no nosso segundo ponto é por causa de um escândalo. O versículo 9, ele diz assim: mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sois com os nossos exércitos. O salmista está dizendo aqui que às vezes aparecem alguns escândalos na vida de alguém, e por causa desse escândalo, o que é que a pessoa deseja? Deseja morrer.
Olha o que ele diz aqui, ó. Mas agora nos rejeitaste. Então tem alguém que vai pedir a morte por causa de uma rejeição, por causa de um atropelamento na vida, por causa de uma circunstância mal resolvida. Causou um escândalo, e por conta desse escândalo, esse escândalo lhe trouxe vergonha. É o que o versículo 9 está dizendo. E por conta disso, muitas pessoas tentam enlouquecidamente a morte, mas a morte foge dessas pessoas. Há um segundo motivo aqui pelo qual muitas pessoas também procuram a morte. E desejam a morte e a morte foge deles. Está aqui no versículo de número 10. Diante dos nossos adversários, perceba, diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada os que nos odeiam e nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersasse entre as nações. Então, muitas vezes, por causa de uma humilhação insuportável, há muitas pessoas que desejam a morte. Desejam viver, desejam não mais viver e correm atrás da morte porque houve uma humilhação que essa pessoa não aguentou de tal forma que vai à procura desesperadamente da morte, mas a morte foge dessa pessoa. Mas ainda há um terceiro motivo aqui, a partir do versículo 14. Fizeste-nos um provérbio entre as nações e um povo que maneiam a cabeça quando nos veem, por causa de um ato emocional. Eu não sei se você já passou por essa situação. Tem gente que deseja a morte porque percebe ou entende que por causa de uma frustração na vida, por causa de algo incondicional, insatisfatório em sua vida, fez algo que o deixou tão desesperado que vai à procura da morte. E muitas pessoas chegam para ele e dizem: olha, fulano está falando de tu, fulano está contando a tua vida aí. E muitos fazem o que o texto está dizendo aqui, muitos fazem mesmo assim, ó, maneiam. Os povos maneiam a cabeça quando nos veem negativamente. E por conta disso, muitas pessoas desejam a morte, mas a morte não vem a essas pessoas. A morte, por isso que ela tem suas contradições. Terceiro lugar. Primeiro, a morte nos persegue, depois ela foge, mas em terceiro lugar, nós louvamos a Deus, porque essa morte um dia vai chegar ao fim. Nós não sabemos quando, mas sabemos e temos a certeza e convicção, como cristãos, que um dia ela vai chegar ao fim. Quem disse que a morte é campeã invicta? Quem disse que ela vai ser sempre vencedora? Não. Ela é apenas vencedora de muitas batalhas. Foi assim de Adão até Moisés, foi assim de Moisés até Paulo, de Paulo até Agostinho, de Agostinho até Lutero, de Lutero até Wesley, e de Wesley até hoje, de hoje até amanhã, mas vai chegar um dia que o ressoar da trombeta da morte vai morrer. Sim, isso mesmo que você ouviu, a morte vai morrer, é o que está escrito na Bíblia Sagrada em Isaías, capítulo 25, e o versículo 8, que diz: tragada foi a morte para sempre, e sim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo, porque assim o Senhor falou. Diga amém aí onde você está. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia você não vai precisar fugir da morte e nem a morte vai precisar fugir de você. Ela não mais existirá, porque há um Cristo vindo de Deus que morreu em meu lugar e no seu lugar. E ele disse: eu vim não para que você morra, mas para que você tenha vida, e essa vida em abundância. E por que então tudo isso nos sobreveio? Diz aqui no texto do Salmo 44,
E o versículo de número 17, ele diz: por que tudo isso então nos acontece? Por que sofremos? Por que precisamos tomar remédio, fazer plano de saúde, ir a hospitais? Por que tudo isso acontece? Queridos, tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Mas há uma causa muito interessante, primordial, para que tudo isso aconteça. Essas coisas todas ainda nos acontecem, que está lá no versículo 17. Para que nós não nos esqueçamos da aliança que Deus fez com o seu povo. Versículo 17. Ele nos diz dessa forma: tudo isso aconteceu conosco, sem que nos tivéssemos esquecido de ti, e nem tivéssemos traído a tua aliança. Nós precisamos entender, irmão, do pacto, da aliança, de que Deus fez. Não uma aliança mais de bode, não mais de cordeiro, não uma aliança como a aliança dos nossos antepassados, como ele diz no versículo 1 e 2. Mas precisamos nos lembrar da nova aliança, do sangue da nova aliança, que é o sangue que nos traz e que nos transporta para uma nova vida, para um novo viver, para um novo ser. Há, queridos, um novo céu e uma nova terra. Há a promessa de uma vida eterna, de uma vida abundante, de uma vida que nós não vamos mais sofrer. Há a promessa de que a morte vai ser tragada, de que Deus vai tomar todas as coisas e que Satanás e o inferno serão lançados num lago de enxofre e de fogo e enxofre, e essas coisas não mais haverá, porque o nome do Senhor será o Senhor dos Exércitos. Mas ainda há outra causa porque tudo isso nos sobreveio. O versículo 18 diz que essas coisas nos sobreveio para que os nossos corações não voltem atrás, nem os nossos pés se desviem da vereda da verdade. Você percebe que essas coisas acontecem para que eu e você possamos crer na palavra de Deus, para que eu e você possamos entender e crer que é um Deus que é soberano, em tempos de pandemia ou não. É um Deus que é soberano com a morte de um querido meu ou não. O que ele está dizendo aqui é que nós não devemos sair do nosso caminho. O que ele está dizendo aqui é que muitas vezes essas coisas sobrevêm sobre nós, para que a gente volte a nos lembrar que há um Deus nos céus, que há um Deus que controla todas as coisas, que há um Deus que está assentado no seu trono. Se ele está assentado no seu trono, é porque ele é um Deus que controla o universo. Essas coisas nos sobreveio para que a gente possa entender que a Deus pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Ainda que você não queira louvar a Deus, não queira bendizer ao nome do Senhor, esse mesmo Deus levanta outras pessoas para o assim fazer, mas nem por isso o nome dele deixará de ser glorificado. Mas ainda há uma terceira coisa, o porquê de todas essas coisas que sobreveio. Para que nós não sejamos pegos e nem mortos pelos nossos inimigos, mas sim no tempo de Deus e sobre a vontade de Deus. O versículo 19 diz, versículo 19: todavia tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobriste. Você entende? Quando nós não atentarmos para a aliança e não nos desviarmos dos caminhos do Senhor, o Senhor nos livra dos laços de morte. O Senhor nos livra da perseguição, daquilo que está preparado para os chacais, para o covil. Sabe, irmãos,
Eu me lembro muito bem agora de como Davi sai de um cenário de águas, campos verdejantes. Que cenário lindo o Salmo 23. Ele está num cenário que parece que a gente está ali, sabe, na lua de mel. Sabe o jardim do Éden antes da queda? Pense nisso. Pensa no Salmo 23, versículo 1, 2 e 3. Mas depois Davi sai desse cenário e ele entra num vale, e esse vale é um vale de sombra e morte. E é interessante como ele descreve, como ele vai descrevendo isso, para que a gente possa entender, porque ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em vez de espaço me faz repousar. Deus nos faz repousar em vez de espaço, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas aí ele diz que esse mesmo Deus dos antepassados, que livrou o seu povo, que livrou Israel, que não deixou nenhum israelita ser afogado no mar vermelho, ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você percebe, irmãos, que diante de toda situação que nós vivemos, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos acreditar em Deus. E note que ele continua dizendo assim: olha, depois que eu passar pelo vale da sombra da morte, vai ter uma mesa preparada para mim diante dos meus inimigos. Só que para isso eu preciso crer. Eu preciso viver de acordo com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Mas ainda há uma terceira coisa pelo qual tudo isso nos sobreveio. Para que eu e você não deixe de adorar a um único Deus e não quebramos o primeiro mandamento da lei de Deus. É assim que está no versículo 20. Se tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estranho. Você tem adorado a qual Deus nesses últimos dias? A qual Deus você tem adorado? Será que você deixou de crer na Bíblia, de adorar a Deus, para beber água com cabelo? Para ir atrás de uma fogueira santa? De uma rosa ungida? Se esquecendo do único Deus que provê todas as coisas? Abra a sua Bíblia aí, está aí no texto, eu estou lendo Salmo 44, versículo 20. Essas coisas nos sobreveio para que a gente possa entender que Ele é o nosso Deus e nós não devemos nos voltar para deuses estranhos. Versículo 20. Se tivéssemos esquecido do nome do Senhor nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos, ele está dizendo aqui, e tivesse confiado em carros, em cavalos, na conta que tem no banco. Nós precisamos confiar no Senhor. E por que essas coisas nos sobreveio? Essas coisas nos sobreveio. Está aqui um texto no livro de Deuteronômio, capítulo de número, deixa eu ver aqui se é 8 ou se é 3, que diz, que traz uma expressão, Deuteronômio, capítulo de número 8, ele diz assim, ó: lembrem-se do Senhor, como o Senhor, o seu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto. Esse é o nosso Deus, a quem devemos confiar. Como te conduziu durante 40 anos, Ele te conduziu para humilhá-los e pô-los à prova. Por que isso nos sobreveio, irmãos? O mundo todo está sendo provado por Deus. O mundo, de todas as línguas, tribos, raças, nações, para pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções dos nossos corações.
se iríamos obedecer aos mandamentos de Deus ou não. Quantos crentes que não beberam água com cabelo? Quantos que se esqueceram por um minuto, por um segundo se esqueceram do Senhor? Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois ele te sustenta com o maná que vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede, que vem da boca de Deus. Disso viverá o homem. A nossa vida aqui é passageira. Nós estamos de passagem. Afonso Augusto tem uma canção muito linda, Ó passageiro, deste mundo passageiro, atenta bem para as coisas que eu vou contar. Eu vi um rio que sai do trono do Cordeiro. É para lá que eu vou, é para lá que nós vamos. Sabe, queridos, eu queria concluir a mensagem dessa noite dizendo que há uma pergunta que surge tina em nossas vidas. Está lá em Oséias capítulo 13 e o versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno, os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Essa é a pergunta. Um dia nós vamos cantar, irmãos, no céu, na presença de Deus, eternamente, sem sentir dor, sem sentir fome, sem sentir sede. E nós vamos dizer: onde, ó morte, estão as tuas pragas? Onde, inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido em meus olhos. Eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que muitas vezes é fraco. Eu preciso disso. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Jeremias capítulo 9, versículo 21. Mas se a morte subiu pelas janelas, a vida em Cristo Jesus, ela sobe pelos nossos corações. Queridos, é preciso que a gente não se esqueça que há um Jesus mais vivo e verdadeiro do que a morte. Que há um Jesus que é aquele que venceu a morte, que a morte não conseguiu vencer ele na cruz. Que há um Cristo que é soberano e que depois do terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Satanás já estava comemorando. O inferno estava em festa, mas ao terceiro dia ele ressurge. A pedra é removida e ele ressuscita como a vitória sobre a morte para mim e para você, para que eu e você pudéssemos crer nisso. E quando isto que é incorruptível, esse corpo, se revestir da incorruptibilidade, isto é, que aquilo que é imortal, a nossa carne, que vai perecer, que vai morrer, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra do Senhor nosso Deus, que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a tua morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Se Gênesis termina com um caixão no Egito, termina com um ato de morte, a Bíblia inteira termina com Jesus sendo vitorioso sobre a morte. E isso não depende de mim, nem depende de você, mas de Deus, do Senhor, que nos comprou com o seu sangue, para que eu e você pudéssemos dizer que nós somos vitoriosos, ou melhor, como disse Paulo, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você quer, nessa noite, enxergar essa vitória? Quer que esse Cristo que eu estou pregando seja o Senhor da sua casa, da tua vida, e livre você da morte e do inferno? Se você entendeu que a morte não é o fim para quem crer, eu vou repetir.
Se você entendeu nessa mensagem que a morte não é o fim para quem crer, não. Para quem está em Jesus, a morte será tragada e você terá um corpo igual ao de Cristo incorruptível. Um dia nós vamos viver ao lado de Cristo e não vamos mais experimentar essa tal de morte. Que a graça de Jesus te alcance nessa noite e que a vida, que é o contrário da morte, te alcance pela graça irresistível do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre da morte, não dessa morte física, mas da segunda morte, do dano da segunda morte. Porque em Cristo nós nascemos de novo, nascemos em Cristo, e aquele que nasce em Cristo é livrado da segunda morte. Esse não mais, nunca mais morrerá. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Senhor, vai ao encontro dessas pessoas que têm medo da morte. Quando eu falo medo da morte, não é um medo natural. É um medo de morrerem e não saberem para onde vão. A sua crença está misturada, é mistificada. Mas abre os corações deles para que possam crer naquele que não é morte, mas é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que eles entendam que ninguém será livre da morte se não for por ti, Jesus. Obrigado. É assim que com gratidão te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vou convidar a Daniele e Rei para nós orarmos agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado. Toma nossas vidas e nossas famílias em tuas mãos nessa noite. Abençoa cada um daquelas pessoas que ouviram, que viram, que passaram ali no Facebook e vão ver também depois no YouTube, Deus. Abençoa. E que, Deus, essa semana que começou hoje seja de bênção, mas segundo a tua vontade, para nossas vidas e de vitória, pela tua graça e pelo teu bel prazer, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.